O Mazzaropi sai do Grêmio em 90, se despede do Grêmio. E daí a gente tenta o Gomes, a gente tenta o Sidmar, depois tenta o Eduardo Reuser, daí sobe o Emerson, que num pé frio acaba se quebrando num jogo lá em Capão da Canoa com o atacante Melancia, e daí vem o Darley e assume a posição e toma conta dela. Isso em 94, então foram 4 anos para achar um goleiro. Daí o Darley joga até 2001, 2002 ele sai, daí tem Eduardo Martini, Márcio, te lembra? Nossa senhora, o outro Eduardo, Tavarelli, quem mais, se eu não me esqueci de ninguém aqui, daí tem Galato, daí tenta o Marcelo Groy, sobe, mas ainda não era Marcelo Groy ainda, era só Marcelo, daí a gente tenta o Sarra, daí em 2008 veio o Vitor dá uma segurada. Daí depois sai o Vitor em 2012, a gente ainda tenta o Dida e o Marcelo Groy depois assume. Ou seja, goleiro não é fácil de achar. E mais uma vez a gente está sem goleiro. Mas está aparecendo um novo titular aí. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sou Eduardo Andriotti, essa é a coluna do Edu e hoje o papo é goleiro. Fala gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @Edu Andriotti, essa é a coluna do Edu e de largada tu já sai deixando o teu like aí, te inscreve, vê os nossos planos de membros, conhece o canal da Rádio Pachola, se é que tu não conhece ainda, que tem muito conteúdo legal aqui pra vocês, sempre falando de Grêmio. E hoje a gente falar de um cargo que no Grêmio é cargo de 10 anos, meu amigo. Tu veste a camisa 1 do Grêmio, tu tem um emprego de 10 anos, pagando bem, com uma baita torcida, uma baita estrutura. É um baita do emprego ser goleiro do Grêmio, mas não é nada fácil. E por isso que essa vaga aí tá aí faz uns 2 anos, desde que o Marcelo Groy saiu, ninguém assumiu essa titularidade. E essa titularidade, pelo que a gente tá sabendo, é do Breno. Breno é o novo titular do Grêmio. Daí tu vai perguntar, Edu, por que o Breno não jogou na quarta-feira? E aí bate muito com a minha pergunta ao César Pinares. O que eu entendi, gurizada? Que a perda de um título é algo que realmente mexe com qualquer grupo de jogadores. Tu perdeu um título da grandiosidade da Copa do Brasil, ainda mais a forma que foi, que o Grêmio não chega a ameaçar o Palmeiras, né? Ficou bem claro desde o início do primeiro jogo que o campeão seria o Palmeiras, então o Grêmio não teve uma reação, não conseguiu se impor, o Grêmio não conseguiu ameaçar o título do Palmeiras. Então dessa forma foi uma forma que machucou muito o grupo de jogadores e o Grêmio sim tinha um receio em relação ao jogo contra o Ayacucho. Ah, mas o Ayacucho não joga nada. Bom, cara, o Ayacucho ganhou o torneio clausura, como eu já falei pra vocês no Peru, só que tava parada, sei lá há quanto tempo, desde dezembro os caras não jogavam. A gente não sabia quem era o time e havia um receio dentro do Grêmio, e aí foi uma coisa que eu tirei da coletiva do Renato, que sobre esse jogo de quarta-feira. Por quê? Porque o Grêmio, se tivesse dado um problema, acabava, bem dizer, o ano ali. O Grêmio ia ficar 2021 sem Libertadores. Então, era um jogo perigoso, era um jogo de risco, ainda que o Ayacucho tenha demonstrado a qualidade que mostrou, mas havia esse receio aí para o Grêmio começar o ano de 2021 com uma eliminação. Ia ser uma tragédia total. Então, o Grêmio tinha esse receio e botou os jogadores mais cascudos para jogar, mas aquela reformulação que o próprio presidente falou na sua coletiva e a utilização de jovens vai acontecer e já começa a partir desse final de semana. E o Breno é um deles, eu não tenho a menor dúvida que o Breno hoje é o titular da camisa 1 do Grêmio. O Breno já era para ter entrado, como eu falei, mas o Renato acabou preferindo o Vanderlei, porque se desse problema ia acabar queimando o guri, mas o Vanderlei não, o Breno é o titular do time do Grêmio. A partir de agora, então, no sábado, o Breno começa a jogar e aí tem um jogo de terça-feira na volta da Libertadores e o Grêmio só volta a jogar Libertadores lá no início de abril, ou seja, vai ter 20 dias, né? O Grêmio vai ter 20 dias aí para fazer uma espécie de pré-temporada, para fazer
uma qualificação melhor do elenco para chegar reforços, e aí a gente tem que descobrir se vai vir um outro goleiro, se não vai vir um outro goleiro. Por quê? Porque goleiro, cara, é um tiro que tu não sabe se vai dar certo ou não. E goleiro é uma coisa muito difícil porque tu tem que dar bastante tempo pro goleiro, cara. O goleiro tu não pode botar ele em 2, 3 jogos, ele não vai te dizer o que veio, se é um goleiro de confiança ou se não é um goleiro de confiança. O goleiro tem que jogar, cara. O goleiro tem que ficar um ano. E aí, cara, tu vai ficar trocando toda hora de goleiro, uma hora bota uma outra bota outra. Não vai dar certo. O goleiro tem que ter tempo e a gente tem que ter muita calma nisso. Se o Grêmio quer trazer um goleiro para ser o titular, tem que ser um goleiro indiscutível, tem que ser um goleiro que chegue e farda. Não pode ser uma aposta, não pode ser o banco do time, sei lá, eu da onde. Tu tem que ter muita convicção para trazer o goleiro, porque senão, cara, deixa o Breno. Ainda que a gente tenha visto, aí eu falo por mim, poucas partidas do Breno, o Breno foi trabalhado para isso. O Breno foi trabalhado e todo goleiro no Grêmio é trabalhado para ser o titular do time principal. Chegou a hora do Breno. Chegou o momento que o Breno esperou a vida inteira dele. Eu tenho certeza absoluta desde quando começou a jogar bola, o que ele esperava para a vida dele era ser titular de um grande clube do Brasil. E realmente agora chegou a vez dele e a vez dele mostrar que ele veio. Então, se o Grêmio não for contratar um goleiro indiscutível, que nem falaram o Cássio aí especulou, mas a gente viu que não tem a menor condições do Cássio vir, deixa o guri jogar e vamos se abraçar nele, ele vai ter toda a nossa confiança. Lembrando, é um cargo de 10 anos, se o Breno vai bem, o Breno tem emprego para mais de 10 anos, cara. Goleiro é cargo de confiança e no momento que tu acerta, tu não larga mais. Eu lá na introdução do vídeo, eu citei um monte de goleiro que a gente testou e olha, cara, é difícil, até aqui, ó, saiu o Marcelo Groy ultimamente, Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César e ninguém segurou esse rojão. É difícil, mas é uma baita oportunidade que o Breno tem. O Breno, falar um pouquinho dele, o Breno é um goleiro de 1,89 m, ele nasceu no ano de 1999, então aí vai para fazer 22 anos. Começou no Desportivo Brasil, um time do interior paulista, foi emprestado para a China, lá ele passa 1 ano, mas o time lá da China não quis ficar com ele, volta para o Brasil e daí o Grêmio pega o empréstimo dele e daí o Grêmio acaba ficando com ele. Ele chegou aí para a seleção naquela vez que o Cássio foi poupado, se eu não me engano, numa espécie de, não era um rodízio, mas o Tite estava levando alguns guris ali para fazer parte do elenco e tal, para ter essa experiência com a seleção brasileira. Ele jogou contra o Pelotas 2 vezes, uma pelo Gauchão, outra na Recopa Gaúcha, vocês se lembram? O Grêmio perde nos pênaltis e ele joga um Grenal, ainda que fosse um Grenal de reservas, era um Grenal de casa cheia, era um Grenal com vitória do Grêmio, era um Grenal, cara, era um Grenal na arena e ele saía um batismo que, olha, pelo amor de Deus, o cara jogou o Grenal, não falhou, tá ótimo, tá sensacional. Então eu acho que o Breno tem todas as qualidades para subir a titularidade do gol do Grêmio. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas ele vai ter o nosso apoio. E aí eu peço toda a calma do torcedor gremista com o goleiro. O goleiro precisa de confiança, o goleiro precisa estar bem. Então vamos dar uma seguradinha. Se o guri falhar sábado, não tem problema, deixa o guri, dá tranquilidade, vamos apoiar, acontece, é guri, é primeiro ano de profissional, bem dizer, de titularidade. Vai ter altos e baixos, então a torcida do Grêmio tem que ter muita calma. Vamos apoiar o guri, vamos torcer para que tudo dê certo, porque contratar um goleiro de renome, um goleiro que chegue para fardar, um goleiro indiscutível, que é o que a gente precisa, é muito complicado, cara. É difícil, o mercado está escasso, quem tem goleiro não larga, cara. É muito complicado mesmo. E eu vou te dizer, são poucos clubes do Brasil que tem goleiros incontestáveis, cara. Tu tem o Corinthians, tu tem o Palmeiras, o próprio goleiro do Flamengo aí, cara, o Hugo, que é um baita goleiro, pegou a vaga do Diego Alves, falhou contra o São Paulo. Ele falhou na decisão, só isso. Entendeu? Então é difícil, cara, um guri já assumir a titularidade e sem falhar. Um goleiro do Flamengo, que eu repito, é um baita de um goleiro, falhou agora contra o São Paulo, quase entregou o título. Se não é o outro goleiro, o Cássio, segurar tudo no Beira-Rio, o Flamengo perdeu o título numa falha do goleiro. Então a gente tem que ter muita calma, que goleiro para se firmar
é difícil, mas depois que se firma é espetacular. Então vamos apoiar Breno, um novo titular do Gol Tricolor. Mais uma vez eu te agradeço, deixa teu comentário aí, a tua opinião sobre o Breno ou alguma ideia de goleiro, né, que tu queira ver jogando pelo Grêmio. Feito, gurizada, essa foi a coluna do Edu de hoje. Eu daqui a pouco estou no Redação, amanhã faço Grêmio Esportivo e segunda-feira a coluna do Edu volta com mais um assunto. Forte abraço a todos, um baita final de semana, é o Grêmio e não adianta.